Eu sempre soube que a pontuação é um assunto muito exigido nas provas, principalmente de concurso público. Quando eu estava fazendo a minha pesquisa, peguei várias questões de concurso público, né, para escolher, para selecionar algumas, e aí eu resolvi fazer uma pesquisa também sobre o percentual, o quanto que é exigido nas provas de concurso público, por exemplo, o tema pontuação, o tema crase, o tema concordância verbal, nominal, e por aí vai. E o que ganhou foi a interpretação de texto, é claro, né? A interpretação de texto ela é a grande vilã, né, de quem vai fazer concurso público, de quem vai fazer Enem, não só em português, mas porque a interpretação de texto está na matemática, está na biologia e nas outras disciplinas. A pontuação é mais cobrada, inclusive, que a crase. Sabe? É claro que, como eu falei, a grande maioria é a interpretação de texto, mas a pontuação é 17% e a crase, se eu não me engano, ficaria em torno de 14% ou 12%. Né? Isso significa o quão relevante é esse assunto pontuação. Se você não me conhece, eu sou o professor Júlio, professor de português. Esse é o canal Ninguém Vai Reprovar. Espero que você assista essa aula, que você aprenda, que faça diferença de verdade no seu resultado. Se inscreva no canal, dê o like, compartilha. Isso me ajuda muito mesmo, tá? Se você puder fazer isso, eu agradeço bastante, ok? Vamos para a nossa aula então. Vamos entender o que é pontuação. Então, eu coloquei aqui, pontuação, tá? É o nosso assunto, ok? Vamos entender a função dos sinais de pontuação. Vamos começar a aprender. A pontuação é um conjunto de sinais gráficos que serve para organizar e estruturar o texto. Sinais gráficos que servem para organizar e estruturar o texto, facilitando a compreensão das ideias. Ela indica pausas, entonações, esclarece o sentido das frases, tornando a comunicação escrita mais precisa e clara, que é o que a gente quer, né? O uso correto da pontuação é essencial para garantir que a mensagem seja interpretada de forma adequada pelo leitor. Para ficar bem claro, eu trouxe um exemplo para você entender como que é importante pontuação. Olha só, eu pus assim: você passou no exame. Repare que essa frase não tem pontuação, ela não está pontuada, tá? Então a gente não sabe qual é a intencionalidade dessa frase. Quando eu estou falando, quando a gente está conversando, aí é fácil, porque eu posso falar, você passou no exame. Olha, é uma frase declarativa, eu estou afirmando. Então, nesse caso, eu colocaria um ponto. Mas quando eu falo isso, você está ouvindo, você está percebendo a entonação, a maneira, a forma como eu estou falando. Então, você sabe que é uma frase declarativa, sem problema nenhum. Tá? Mas, eu poderia falar, você passou no exame? Olha só, você está me ouvindo, você sabe que eu estou fazendo uma pergunta. Mas e no texto? Sabe como que a pessoa que está lendo vai saber se é uma pergunta, se é uma frase declarativa? Por isso a importância dos sinais de pontuação, para tornar a informação precisa, como está falando aqui no texto, clara. Esse é o nosso objetivo. Tá? Se você vai fazer redação, isso aqui é fundamental para você. Tá? Então domine, aprenda, assista essa aula até o final, reveja se for o caso, porque isso é relevante. Não dá para aprender mais ou menos, não existe isso. Tá? Aprenda profundamente a usar os sinais de pontuação. Mas olha só o que eu fiz aqui com essa frase. Eu poderia fazer uma pergunta, tá vendo? Você passou no exame? Ok? Poderia ser uma frase declarativa, tá? Você passou no exame, eu estou afirmando. Tá? Ou eu poderia fazer isso aqui, você passou no exame. Então, repare que há uma emoção, ok? Nesse caso aqui, a gente vai usar o ponto de exclamação. Então, é isso, para isso que serve os sinais de pontuação, para tornar a nossa frase, a nossa comunicação muito mais precisa, para fazer com que a pessoa que está lendo entenda exatamente aquilo que eu quero que ela entenda. E usar esses sinais de forma correta também é importante. Olha só outra frase que eu coloquei aqui. O juiz disse o réu mentiu. Então, o réu está dizendo que o juiz mentiu. Agora aqui, o juiz disse, o réu mentiu. Muda completamente de sentido, tá vendo? Apenas com a alteração da pontuação. O primeiro que nós vamos ver são os parênteses. Ok? O que é parênteses? Olha aqui, o sinalzinho de parênteses, tá? Para você saber o que é.
E essa aqui é uma das funções dele, né? Vamos isolar, ok? Para que ele serve? Ó, para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo, né? Quando tem a intencionalidade de explicar alguma coisa, a gente coloca entre parênteses, datas e também podem substituir a vírgula ou o travessão. Vamos aos exemplos. Maria sempre foi a mais responsável, mas eu quero aqui dar uma explicação, tá vendo? Ó, quem é Maria? Minha irmã mais velha. Então repare que quando eu falo assim, ó, frases intercaladas de caráter explicativo, é exatamente essa daqui. Ela está intercalada porque nós colocamos dentro da outra oração, dentro da frase, tá bom? Então olha só, Maria, aí eu intercalei aqui, ó, minha irmã mais velha. E como eu estou explicando, aí eu posso perfeitamente usar o parênteses, tá? Então, essa é uma das funções, explicativo, ok? A próxima, o funcionário, ó, a mesma coisa, o mais mal-humorado que já vi, fez a troca dos artigos. Então, eu estou novamente colocando aqui uma frase intercalada, explicativa. Ele acrescenta uma frase, uma ideia, um juízo de valor aqui em relação ao funcionário. Ó, saiu às pressas, como sempre. Novamente aqui, ó, isolando um termo explicativo. Então, os parênteses servem para isso, tá? Para isolar uma expressão, intercalar uma frase com a ideia explicativa, ok? O parênteses muitas vezes pode substituir a vírgula. Se você estiver, por exemplo, produzindo um texto, uma redação, né? E você quer dar um destaque um pouco maior a uma informação, uma explicação, você pode colocar o parênteses. A vírgula é mais comum, então não chama tanta atenção. Mas quando você coloca um parênteses ou um travessão, isso destaca a sua informação, dá uma ênfase àquilo que você quer falar, quer dizer. Ok? Vamos para o próximo. Aspas. Aspas é extremamente importante. Então, fique atento a esse sinal aqui, porque nas pesquisas que eu fiz, das questões de concurso público, a vírgula é disparado, né? O ponto e vírgula também é muito exigido, e aspas também, e reticência também. Quais são os sinais de aspas? Esse daqui no início da fala, vamos começar, e quando a gente termina, para de falar, ok? Então, essa aqui são os sinalzinhos de aspas. O que diz a definição? As aspas são usadas para citar diretamente outra pessoa. A gente vai usar a frase de outra pessoa, você vai colocar entre aspas. Destacar palavras ou expressões ou indicar ironia. Quais são os exemplos que eu trouxe? Ó, como disse Machado de Assis, a vida é cheia de surpresas. Então, eu coloquei aspas. Por quê? Porque essa fala não é minha. Eu trouxe essa frase do Machado de Assis, de quem eu sou muito fã. Como a frase não é minha, eu vou usar aspas. Ok? Ele disse que estava trabalhando duro enquanto assistia TV. Olha, é claro que essa expressão trabalhando duro, ela é irônica. Tá vendo? Então, olha aqui a definição. Para indicar ironia. Então, aqui nesse caso aqui, aspas está indicando uma ironia expressa na frase. Tá? E a palavra liberdade pode ter muitos significados, ou simplesmente para dar um destaque nessa expressão, nessa palavra liberdade. Ok? Beleza? Vamos para a próxima. Ponto de exclamação, tá? Agora, olha, repare que agora não é agora. Agora, com expressão, com emoção. O ponto de exclamação é um sinal de pontuação que expressa intensidade, expressa emoção. Por isso, agora, ele marca o final de frases exclamativas, né? Que tem emoção, tá? Evidenciando sentimentos como admiração, surpresa, assombro, indignação ou entusiasmo. Ou seja, essas frases exclamativas, de alguma forma emocional, a gente vai usar o ponto de exclamação. Aí eu trouxe aqui um exemplo dela sendo usada como admiração. Que bela paisagem, tá vendo? Então aqui, ó, eu uso a exclamação porque há uma emoção, né? Indignação. Isso é inadmissível, tá vendo? Então a gente vai usar a exclamação também. Após interjeições, ó, uau, né? Ufa. Então a gente vai usar após essas interjeições também. Isso é incrível. A emoção novamente aí, ó. Então exclamação e exclamação. Vocativos enfáticos. Vocativo, gente, é quando a gente faz um chamamento, ok? Maria, preste atenção. Estou chamando. Isso é um vocativo. Mas aqui é um vocativo enfático, ou seja, ele dá mais ênfase ao chamamento. Então, olha só. João Pedro,
vem aqui imediatamente. Então, nós temos aqui, o João Pedro tem uma emoção maior nesse vocativo. Se não tivesse, bastaria colocar uma vírgula, tá? João Pedro, vírgula, vem aqui imediatamente. Mas aqui não, aqui tem uma emoção. Então, ele vai colocar a exclamação. João Pedro, venha aqui imediatamente. Duas exclamações, novamente, ok? Então, ponto de exclamação é isso, ó. Admiração, surpresa, assombro, indignação ou entusiasmo. Vamos lá, ponto de interrogação. O ponto de interrogação é usado para marcar o tom questionador de uma frase. Ele é fundamental para estruturar perguntas diretas, expressar dúvidas e até provocar reflexões em textos argumentativos. Tá? Então, antes que alguém pergunte, professor, tem ponto de interrogação com exclamação? Não tem problema nenhum, tá? É como se você estivesse fazendo uma pergunta, mas você está perguntando com um certo grau de emoção. Né? Nós vimos anterior ali a exclamação, não é isso? Surpresa e tal, indignação. Você pode fazer uma pergunta com alguma emoção. Né? Isto está correto? Então, olha só, uma pergunta com uma exclamação, sem problema nenhum, tá legal? Então, vamos aos exemplos. Ó, frase interrogativa direta. Qual é o seu maior objetivo? Combinação com ponto de exclamação. Você realmente fez isso? Olha aqui, ó, tá vendo como eu acabei de falar. Eu estou usando a interrogação, mas nessa frase existe uma certa emoção. Então, por isso, a gente vai usar a exclamação também. Olha aqui, ó, que interessante. Interrogações retóricas. Por que abrir mão dos seus sonhos? Por que retórica? Eu não preciso de uma resposta. Tá vendo? Por que abrir mão? Eu não estou fazendo uma pergunta esperando que alguém me responda, tá? É apenas retórica, ó. Por que abrir mão dos seus sonhos? Por que não fazer isto? Está vendo? Não preciso de resposta, é só para que a outra pessoa reflita, pense, tá? Então, ponto de interrogação é este. Vamos para o próximo, gente. O próximo é que eu quero que vocês redobrem a atenção, porque esse é o sinal de pontuação mais relevante que você precisa entender. Tem muita gente que diz, eu coloco vírgula quando eu quero respirar. Imagine uma pessoa que tem mais fôlego do que a outra. Ela vai conseguir botar vírgula lá embaixo na frase e a outra que tem menos fôlego vai botar vírgula toda hora. Isso é uma falácia, tá legal? Então não tem nada a ver isso. A vírgula está muito ligada à análise sintática. Tá? Os termos objeto direto, sujeito, predicado, adjunto adverbial. Se você quer entender bem sobre vírgula, assiste às aulas de análise sintática aqui no canal. Para você entender que a gente vai ver aqui daqui a pouco, por exemplo, entre o sujeito e um verbo, nunca haverá uma vírgula. Ou seja, a vírgula é ela que vai evitar ambiguidades no nosso texto, ela que vai organizar de forma clara, coerente, ela vai separar os elementos textuais também, tá bom? Então vamos lá, vírgula. Aí dá um tempo, tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, porque a ideia da vírgula é essa, dar uma pausa pequena, ok? Se for uma pausa um pouquinho maior, ponto e vírgula. Se for uma pausa maior ainda, o ponto. Mas a vírgula é uma pausa. A vírgula é um dos sinais de pontuação mais versáteis e importantes da língua portuguesa. Ela serve para organizar o texto, marcando pausas, tá vendo? E separações entre elementos dentro de uma frase. Olha como que a vírgula é tão importante que ela muda todo o sentido de uma informação. Coloquei aqui, ó, não, quero sair. Tá vendo? Ó, não, eu quero sair. Então, a intenção aqui é de sair. Por causa da vírgula, dá uma pausa. Não, eu quero sair, tá? Se eu tirar a vírgula, ó, não quero sair, ela muda completamente. Agora é o contrário, eu não quero sair. Na primeira frase, eu tenho a intenção de sair. E na segunda frase, não, eu não quero sair. Eu trouxe isso aqui para você entender que, se a gente não tiver o cuidado, a pessoa que vai ler o nosso texto pode entender exatamente o contrário do que a gente quer que ela entenda, né? Casos relevantes para não usar a vírgula. É claro, tem casos para não usar, tem casos em que devemos usar e tem casos em que o uso é facultativo. Aqui é o que não deve usar. Então vamos lá. Entre o sujeito e o verbo, por isso eu falo da importância de entender a análise sintática, ok? Sujeito é de quem nós falamos. Predicado é aquilo que a gente fala sobre o sujeito. Dentro do predicado tem um verbo. João falou a verdade. Então, ó, sujeito João, verbo falou. Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. João, vírgula,
falou a verdade? Não, João falou a verdade. Tá legal? Olha o exemplo que eu trouxe aqui. Todos os alunos daquele professor, vírgula, entenderam a explicação. De quem nós estamos falando? Ó, todos os alunos daquele professor. Esse daqui é o nosso sujeito. Olha o verbo aqui, entenderam. Pode haver vírgula aqui, ó, entre o sujeito e o verbo? Não, não pode haver vírgula aqui, é proibido, tá? O correto está aqui, ó. Todos os alunos daquele professor entenderam a explicação. João comprou os presentes de Natal. Ó, João, vírgula, comprou os presentes de Natal. Quem é o sujeito desta oração? João. E o verbo? Comprou. Pode haver vírgula entre o sujeito e o verbo? Não, não pode haver vírgula. Então, João comprou os presentes de Natal sem vírgula, ok? Sujeito e verbo não pode ter vírgula. Segundo caso, entre o verbo e seu complemento, tá? O objeto. Olha o exemplo aqui, ó. Os alunos entenderam toda aquela explicação. Gente, o verbo está aqui, entenderam. O que significa complemento? Se eu falo para vocês que os alunos entenderam e boto um ponto, não falo mais nada, vocês vão falar, entenderam o quê? Eu preciso completar. Isso é o complemento do verbo, tá? Então, entenderam o quê? Toda aquela explicação. Toda aquela explicação, como é o complemento do verbo, é o nosso objeto direto aí, tá? Não pode ter vírgula. Porque entre o verbo e os seus complementos, os objetos, não pode ter vírgula. Então vamos lá, ó. A maneira correta, então, os alunos entenderam toda aquela explicação. Tá vendo? Ó? Entre o verbo e o seu complemento não há vírgula. Vamos para o próximo. Entre um substantivo e o seu complemento nominal ou adjunto adnominal. Olha a importância de dominar a análise sintática. Objeto, direto, sujeito, predicado, complemento nominal, adjunto adnominal, tá vendo? Tudo isso é análise sintática. Então vamos lá. Exemplo: os alunos daquela escola foram aprovados. Olha aqui, ó, os alunos daquela escola não está se referindo aos alunos daquela escola. É como se fosse uma coisa só. Então não pode haver vírgula entre o substantivo, tá? E o termo aqui, ó, os adjuntos adnominais deles, tá? Então, por isso, a forma correta é os alunos daquela escola foram aprovados, ok? Casos facultativos, vamos lá. Primeiro, adjunto adverbiais curtos no início da frase. O que seria uma ordem direta numa frase? Ordem direta. A frase começa com o sujeito, depois vem o verbo, depois vem os complementos verbais, que são os objetos, e depois vem os adjuntos adverbiais. Essa é a ordem que a gente chama de ordem direta. Quando a gente altera essa ordem, tá? Geralmente essa alteração a gente precisa marcar por vírgula. Quando a gente tira um termo de lugar, provavelmente, na maioria das vezes, a gente vai usar a vírgula. É claro que tem os casos que são facultativos. Geralmente, quando a gente troca um termo de lugar, a gente precisa usar a vírgula para não ficar um texto difícil de ser entendido. Tá legal? Então, olha só. Casos facultativos. Adjunto adverbiais curtos no início da frase. Exemplo. Hoje, tudo foi mais tranquilo. Olha aqui, ó. Tudo foi mais tranquilo hoje. Essa seria a ordem direta, com hoje o adjunto adverbial lá no finalzinho. Nesse caso, não precisaria vírgula, tá? Como eu trouxe o adjunto adverbial para o início da frase, eu troquei, ok? Então, nós temos aqui, ó, eu posso colocar uma vírgula. Hoje, tudo foi mais tranquilo. Qual é a observação importante aqui? Ó? Que aqui ele fala adjunto adverbiais curtos. O que significa curto? Curto quando tem uma ou duas palavras. 3 palavras ou mais já é considerado adjunto adverbial longo. Tá? Então fique bem atento a isso, porque quando ele é longo, aí a vírgula é obrigatória. Quando ele é curto, é facultativo, o uso da vírgula ou não. Beleza? Então aqui, ó, tanto faz eu usar hoje tudo foi mais tranquilo, quanto hoje tudo foi mais tranquilo, sem a vírgula. Antes da conjunção e, quando a oração tem dois sujeitos diferentes. Olha o exemplo. Maria viu a novela e Pedro leu o livro. Repare que essa conjunção e aqui, ela está ligando essas duas orações aqui, ó. Maria viu a novela, Pedro leu o livro.
Nessa oração, Maria é o sujeito. E nessa outra oração, Pedro é o sujeito. Como eu tenho aqui duas orações com sujeitos diferentes, que é o que ele está falando aqui, tem dois sujeitos diferentes, é opcional, é facultativo eu usar vírgula ou não. Eu prefiro usar vírgula, tá? Porque olha só, o E, quando o sujeito é um só, Maria viu a novela e depois leu o livro, aqui não pode usar vírgula, tá legal? Aqui é sem vírgula. Por quê? Porque o sujeito é um só. Mas como aqui em cima eu tenho sujeito diferente, aí passa a ser opcional. Eu posso não usar, mas se você preferir, você pode usar sem problema nenhum, ok? Casos relevantes para usar a vírgula. Gente, aqui é para usar, casos que são obrigatórios, tá? Precisa usar vírgula. Olha, numa enumeração a gente usa vírgula. Disciplina, foco, esforço e dedicação são indispensáveis para alcançar o sucesso. Está vendo aqui? Eu estou enumerando disciplina, foco, esforço e dedicação. Tá? Esse E aqui ligando os dois últimos elementos, aqui não precisa de vírgula. Beleza? A vírgula também é usada aqui, quando temos um aposto, um vocativo ou termos repetidos. Gravem isso, aposto é explicação. As explicações dentro de um texto, elas aparecem entre vírgulas. O aposto é uma explicação entre vírgulas e a gente vai ver daqui a pouquinho as orações explicativas. O próprio nome fala, está explicando? Vírgula, tá? Então olha aqui, Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas brasileiros, deixou um legado inestimável. Tá vendo? Essa expressão, um dos maiores poetas brasileiros, ela está explicando a importância do Drummond aqui. Então nós temos aqui um aposto explicativo, tá? Por isso que ele precisa estar entre vírgulas, ok? Vocativo é chamamento, tá? Quando a gente chama alguém. Então, olha só. Alunos, atenção para as instruções da prova. Então, eu estou chamando alunos. Isso é um vocativo. Por isso, também vírgula. A criança chorou, chorou até que dormiu. Quando a gente tem termos repetidos, aí também a gente faz o uso da vírgula, tá? O próximo é adjunto adverbiais deslocados. O que significa isso? Que ele não está no seu lugar habitual. Lembra que eu falei da ordem direta? Sujeito, verbo, complemento do verbo e adjunto adverbial? Se eu tiro esse adjunto adverbial do final e venho subindo com ele, em qualquer lugar que eu coloco ele dentro do texto, eu vou fazer uso da vírgula, tá? Vamos aos exemplos. No final do dia, todos estavam exaustos. Qual seria a ordem direta aqui dessa frase? Todos estavam exaustos no final do dia. Adjunto adverbial. No final, eu não precisaria de vírgula aí. Mas como eu peguei essa expressão, o adjunto adverbial, no final do dia e coloquei no início da frase, aí a gente precisa colocar vírgula. No final do dia. Lembrando que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 palavras compondo esse adjunto adverbial. Por isso ele é considerado longo. Por isso também que a gente vai usar a vírgula, tá? Se fosse uma palavrinha só ou duas, a vírgula seria opcional, ok? Orações coordenadas. Coordenada, aquelas orações que são ligadas por conjunção, mas só que elas são independentes. Se elas fossem dependentes, elas seriam subordinadas. Mas como elas são independentes, ou seja, ela tem vida própria, se eu separar, cada uma delas tem uma existência sozinha, sem depender da outra. Tá legal? Essas são coordenadas, ok? Assindéticas. As orações coordenadas assindéticas são aquelas que não precisam de conjunção. Tá? Se não precisa de conjunção, elas serão ligadas através das vírgulas. Então, exemplo. Acordei cedo, fiz café, revisei as anotações. Está vendo que não tem conjunções aqui? Eu separo as orações apenas por vírgula. Ok? Então, quando elas forem assindéticas, sem conjunção, a gente coloca vírgulas. Beleza? Sindética adversativa. Adversativa é de adversidade, de ideia contrária, né, de contraste, ok? Mas, porém, contudo, entretanto, essas são as conjunções das adversativas. Nesse caso, a gente usa a vírgula. Então, vamos lá. Ela tentou resolver o problema, mas não conseguiu. Tá vendo? Mas não conseguiu é a informação de fato que eu quero que todo mundo saiba, que ela não conseguiu. Para amenizar a situação, eu falei, ela tentou resolver. Com a ideia contrária, né? Mas não conseguiu. Então, antes desse maisinho aqui, antes de iniciar a oração adversativa,
a gente vai usar a vírgula, tá legal? Se fosse porém, se fosse todavia, contudo, ó, não mudaria nada. Continuaria vírgula em todas elas, tá bom? E nas conclusivas? Ó, conclusivas, mesma coisa. Estudei bastante, por isso consegui passar no exame. Estudei bastante, logo consegui passar no exame. Então, vírgula, sem problema nenhum, ok? Sindética explicativa. A gente vai usar o que, o pois, o porquê, usando vírgula normalmente. Ó, não fui à festa porque choveu. Eu estou explicando por que eu não fui à festa. Vou usar vírgula. Todas elas são orações coordenadas sindética, tá? Porque a assindética não tem conjunção, né? A gente vai colocar as vírgulas. Aqui, elas são sindéticas porque elas usam conjunções. Só que antes da conjunção, a gente coloca a vírgulazinha em todas elas, tá bom? Aí, olha só, uma observação aqui, novamente, para ficar claro o uso do E na aditiva, na coordenada aditiva. Use a vírgula antes do E quando houver sujeito diferente nas orações coordenadas, pois isto melhora a clareza e evita ambiguidade no texto. Nós já falamos isso no slide anterior, lembra do Ezinho aditivo? Quando tem sujeito diferente, é opcional, pode usar vírgula ou não. Mas, quando a gente usa vírgula, a gente evita confusão, tá vendo? A gente dá mais clareza ao texto, a gente evita a ambiguidade, ok? Ó, o aluno revisou a matéria e o professor corrigiu as provas. Eu não gosto, tá? Eu prefiro usar a vírgula. O aluno revisou a matéria, vírgula, e o professor corrigiu as provas. Ficou muito mais claro assim, tá? Você imagina, sem a vírgula, o aluno revisou a matéria e o professor. Ele revisou a matéria e o professor. Então pode tornar a frase um pouco ambígua. Por isso que eu gosto da vírgula, tá legal? Elementos intercalados quer dizer que eu posso colocar dentro de uma oração um termo ou outra oração, tá? Olha o exemplo. A tempestade, segundo os meteorologistas, será intensa. Olha aqui, eu coloquei essa informação aqui dentro dessa oração aqui, ó. A tempestade será intensa. Eu peguei um termo e coloquei dentro dessa oração. Como ele está intercalado, eu vou usar vírgula, tá? Olha, tem outro exemplo. Os estudantes, disse o professor. Olha um verbo aqui, ó. Isso aqui é uma oração, tá legal? Os estudantes estavam muito animados para a prova. Mas eu coloquei uma outra oração dentro dela. Ou seja, eu intercalei uma oração. Por isso, essa oração intercalada precisa estar cercada por vírgula, antes e depois, tá legal? Nome de lugar, em datas e endereços, a gente também deve usar vírgulas. Essa é mais simples, né? Eu acho que a maioria já domina isso. Manaus, 10 de setembro de 2022. Ó, endereço, Rua das Flores, 123, Centro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Beleza? Então, essa daqui, mais tranquila, né? Orações adjetiva explicativa. Lembra do aposto, que fica entre vírgula, que eu falei que o aposto é uma explicação? Tá? E que eu até comentei que qualquer explicação deve ficar entre vírgulas. Então tá aqui, ó, oração adjetiva explicativa. Os alunos que se dedicaram aos estudos obtiveram ótimos resultados no exame. Olha aqui, ó, uma oração explicativa. Esse aqui é um pronome relativo. O pronome relativo ele tem essa função de iniciar uma oração subordinada adjetiva, que pode ser explicativa ou restritiva. Tá? As explicativas estarão sempre entre vírgulas. A restritiva não, nunca tem vírgula. Ok? Então, os alunos que se dedicaram aos estudos, essa é a nossa oração explicativa, ela vai aparecer entre vírgulas, ok? Obtiveram ótimos resultados no exame, tá bom? Ideia de explicação, vírgula, aposto e as adjetivas explicativas. Orações subordinadas adverbiais antes da oração principal. Novamente estamos falando da ideia do advérbio, da circunstância, de tempo. Lembra que lá que eu falei que o adjunto adverbial curto é opcional no início, o adjunto adverbial longo no início também tem vírgula, e as orações adverbiais, se elas estiverem no início da oração, antes da oração principal, tá vendo? Porque trocou de lugar, aí a gente vai marcar com vírgula, tá bom? Quando o professor entrou na sala, os alunos ficaram em silêncio. Olha aqui, ó. Se eu falasse assim, ó, os alunos ficaram em silêncio quando o professor entrou na sala, estaria na ordem direta, não precisa de vírgula, tá? Não é que é obrigado,
não ter vírgula. Eu posso até colocar, dependendo da minha intencionalidade. Mas quando eu coloco no início, quando eu inverto a oração, aí é a necessidade de colocarmos vírgula, ok? Porque está no início da frase aí, tá bom? As orações adverbiais. E aqui, gente, eu trouxe um dos exercícios que está no e-book que eu preparei, só para a gente poder consolidar o nosso aprendizado aqui, tá? Esse daqui foi da Banca Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul, prova da Prefeitura de Biguaçu, para o cargo de odontólogo, tá vendo? A questão fala o seguinte, na frase, por lá, o ano letivo de 2024 começou com a retomada do manuscrito nas escolas. A vírgula, aqui nesse caso aqui, tem a função de isolar o... Qual é a intenção de por lá? Por lá não dá ideia de lugar, não é isso? Quem dá ideia de lugar não são os advérbios. Então nós temos aqui um caso de adjunto adverbial, ok? Esse adjunto adverbial, ele só tem duas palavras. Ele é um adjunto adverbial curto. Ele está deslocado, porque ele está no início da frase. Lembra? Mas quando a gente tem o adjunto adverbial deslocado, esse adjunto adverbial ele é curto, ele tem apenas duas palavras. Tá? No início da frase, é opcional. Eu posso usar ou não a vírgula. Ok? Se for um adjunto adverbial longo, aí a gente precisa usar vírgula. Mas no caso, não é. Tá? Então, qual é a função? Ele vai isolar o quê? Vai isolar o adjunto adverbial. Aqui, ó. Adjunto adverbial, aposto enumerativo. Tá vendo? O aposto na explicação. Deveríamos ter várias explicações separadas por vírgula. Não é o caso aqui. Sujeito, não é sujeito. Vocativo, está chamando alguém? Não está chamando ninguém. Então não pode ser nenhuma dessas aqui. Só sobra mesmo, de fato, o adjunto adverbial, que é o nosso gabarito aqui. Espero que tenha gostado, espero que tenha aproveitado essa aula. Se não entendeu, volta, assista novamente, escreva no caderno, isso ajuda muito a gente a fixar o conteúdo, tá? Se você quiser se aprofundar nesse assunto, dá uma olhada no e-book que eu preparei. Nesse e-book eu coloquei 30 questões de concurso público iguais a essa que nós fizemos aqui. Se cair esse conteúdo de pontuação na sua prova, tenho certeza que você vai dominar, vai se dar muito bem, tá bom? Dê o like, se não for inscrito, se inscreva. E até a próxima e muito obrigado mesmo.